Oi a todos, aqui é o Thiago de Lima Castro, né? Estamos novamente na nossa série do Autores Espíritas Clássicos, aqui para o nosso curso de mediunidade, para dar aquela passada, né, para alguns autores que são importantes na área da mediunidade, né? Vamos, vamos falar hoje do seguinte autor. Ele é o autor. Ah, tá as coisas aqui. Vamos falar desse autor aqui, ó. Ernesto Bozano, né? Obviamente pelo nome italiano, talvez alguma pessoa lembre do Gel Bozano. É, olha, nasceu, né, em 1862, um pouco depois do Livro dos Espíritos, faleceu em 43, 1943, né, quase final da Segunda Guerra Mundial. Então, uma pessoa que viveu bastante, né, 81 anos, né, imagina, viveu o final do século XIX, começo do Espiritismo, Primeira, Segunda Guerra, né. Ele, ele é um autor muito focado em fenômenos mediúnicos. E a gente já vou contar um pouco da vida dele, a gente vai ver qual que é a importância dele para a gente entender alguns fenômenos, como ele nos ajuda com casos práticos, no caso. Tudo bem? Né, então vamos ver. A gente vai ver alguns livros, vou comentar alguns, porque assim, ele tem mais. Em vida, ele escreveu mais de 50 livros, tudo sobre espiritismo. Escreveu mais um monte de artigo em jornais que publicaram pelo mundo inteiro, então não dá para falar para tudo que o Ernesto Bozano fez. Mas a gente tem uma ideia de quem ele é uma espécie de biblioteca. Ah, eu quero saber o que é bilocação e ver alguns exemplos. Quem pesquisou isso? Eu vou lá, pego um livro do Ernesto Bozano, facílimo de achar em sebo, e eu vou mostrar para vocês o site na internet que tem boa parte da obra dele lá. A gente lê, entende, pega aqueles casos que ele analisou e tudo mais. Então ele é meio que essa biblioteca. Ah, eu quero saber um pouco sobre análises de mensagens psicografadas de familiares. Eu vou ver. Tem um livro do Desposano sobre isso. Tem um livro do Desposano sobre comunicações entre vivos. Por aí vai. Mas vamos entender primeiro quem que ele é, né? Ah, ele nasceu na Itália, né? Não tem tanta informação sobre ele, é bem difícil de achar, né? Mas o que a gente sabe assim? Ele é um cara que gostava muito de ler. Aos 4 anos, ele já queria aprender a ler. Os pais seguraram um pouco, né, pra, pra ter tempo de brincar, outras coisas assim, né? Mas ele já, 4 anos, já queria, por ele já estava lendo tudo. Chegou na adolescência a publicar uns livrinhos de poesia, interessante. E além de literatura, ele tinha muito interesse em filosofia e ciências. Um dos biógrafos dele vai dizer que no fundo, desde pequeno, a questão, o que que é o ser? O que que é o ser, o que nós somos, o que que é o destino. Era sempre, então, sempre uma coisa que interessava muito a ele. Então ele, principalmente no final da adolescência, começou a ler muito filosofia e ciência também. E ele se torna seguidor de uma linha do positivismo, que era uma linha filosófica do final do século XIX, que durou o comecinho do XX também, que influenciou inclusive a nossa bandeira do Brasil, né? O lema Ordem e Progresso é um lema positivista. Curiosamente, no caso da bandeira do Brasil, tiraram a fraternidade, que também era parte do lema, mas é, aí, mas era uma tendência mais materialista de pensamento, principalmente com Herbert Spencer, que ele consegue juntar elementos da teoria da evolução para explicar alguns comportamentos humanos, tal. Só que chega um momento em 1891, veja, ele nasceu em 60, vamos voltar aqui. 62, 91, ele tinha 28 anos. Ele leu os chamados Anal de Sciences Psychiques do Charles Richer, que é chamado de pai da metapsíquica. Vamos dar uma pausa. O que é a metapsíquica? Todo mundo aqui já ouviu falar em parapsicologia. Antes da parapsicologia, tinha a metapsíquica. Metapsíquica que depois do espiritismo, principalmente quando o espiritismo perdeu um pouco de respeito entre os franceses, mas o fenômeno espírita ainda estava lá, os fenômenos ainda estavam como aparecendo muito, tal. Esse médico, Charles Richer, que ganhou o prêmio Nobel em 1918, era para ser do Carlos Chagas, né? Mas infelizmente o Carlos Chagas não ganhou o Nobel. Porque
outros médicos brasileiros atrapalharam ele ganhar o Nobel. Uma pena. O Brasil era para ter esse Nobel, né? O Charles Richer passa a estudar os fenômenos espíritas, mas de um olhar mais científico e até um pouco mais materialista. Apesar que no final da vida ele falou que ele deveria ter. Ele se arrepende um pouco dessa posição. E cria essa ciência metapsíquica que tenta provar a existência dos fenômenos. Ele acreditava nos fenômenos, mas não necessariamente no espírito. Com o passar da vida ele mudou isso, né? Mas tudo bem. Quando ele leu aquela revista, peraí, sim, análise científica de fenômenos mediúnicos, não sei o que, ele como materialista, né? Isso daí tá errado, tá alguma coisa esquisita, né? Mas tem alguma coisa ali também. O Charles Richer tinha ganhado o prêmio Nobel. É, era um cientista famoso, então isso balançou ele. E o que ele vai ler? Ele começa a ler tudo que são tudo que saia de metapsíquica. Vai ler vários livros do Charles Richer, o Aksakov, que a gente comentou, Kardec, foi atrás do Kardec, leu muito Delane, chegou a conhecer e trabalhar com Delane, inclusive, em pesquisa mediúnica. Leon Denis, o Dacier, né, um autor que eu não conheço, o Nus é o Eugene Nus, que era um autor espiritualista também, com um certo tênis para o espiritismo, Paul Gilbert, que era espírita, né? William Crookes, que era um francês, um inglês, que ele pesquisou as materializações, né? As famosas materializações de Kate King, foi o primeiro a registrar com muitos detalhes esses fenômenos. O William Crookes, inclusive, ele desenvolveu o flash da máquina fotográfica para tirar fotos de espíritos materializados, coisa, né? O Wallace era um amigo do Darwin. Eu cheguei a comentar na nossa série, quando falou do Kardec, que o Charles Darwin só publicou o livro porque o Wallace tinha chegado à mesma teoria do que ele, né? Mas o Wallace era espírita também, no caso. Ele chegou a. Ele tinha simpatias. Diferente de outros ingleses, o Wallace tinha simpatias com reencarnação, né? Não tinha uma certeza, sim, mas. O Carl Dupré, que é espírita também, pesquisou mediunidade, principalmente algumas coisas de obsessão. E Brofério, que é um autor que eu não conheço. Aí ele começa a ler, pô, esses caras têm um monte de fenômenos, principalmente com Kardec, o Delane, o Denis, ele fica balançado. Ué, será que existe algo além da vida material? Será que realmente espíritos pode reencarnar? Ele fica tocado, né? Aí ele vai, bom, mas onde começou esse negócio de espiritualismo? Aí foi lá ele procurar os livros do chamado Novo Espiritualismo. Esse movimento Novo Espiritualismo é que o espiritismo está incluso, que nós somos espíritas, né? Por isso que, inclusive, filosofia espiritualista. Né? Esse novo espiritualismo que surgiu com manifestações no mundo inteiro. Mas onde apareceu com muita força inicialmente foi nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, né? Com as materializações, com as batidas na parede das irmãs Fox, e no Reino Unido. E ele foi atrás de autores como Robert Daly Owen. Eu vou falar um pouquinho deles, até para conhecer, né? Um pouquinho dessa história do espiritismo. Que ele fez esse livro, Transpondo os Limites de um Outro Mundo. Robert Daly Owen, né, também é a terra de contrastes entre este mundo e um próximo. Curiosamente, gente, Robert Daly Owen, ele narra colônias espirituais muito parecidas com o André Luiz. E é muito interessante, porque quando ele psicografou esses livros, ele é contemporâneo do Kardec, até um pouquinho antes. Mas os livros dele não chegaram no Brasil. O Chico Xavier não tinha noção nenhuma desses livros, o que é muito interessante. Né? Quando o Chico foi para os Estados Unidos, que soube do Daily Owen, que, nossa, né? É Sargent que escreveu, né? Planchette, esse caso, né? Planchette, Desespero da Ciência, que eram as experiências com tabuija, né? Que o pessoal fazia no começo do espiritismo. De Morgan, da Matéria ao Espírito, que esse é um espiritualista bem famoso, era meio que o líder do espiritualismo americano. Parece que Kardec chegou a se corresponder com ele, né? Mas tem que, né? Um médico, né, Dr. Wolff, que escreveu Fatos Surpreendentes do Espiritualismo Moderno, esse já é inglês, né? A Emma Harding Britten, O Moderno Espiritualismo Americano, uma autora feminina, né? Olha que interessante. William Holot, História do Sobrenatural. William Stanton Moses,
que escreveu um monte de relatos entre 1892 e 1893 na revista Light, mas que nunca vieram publicação em volumes nem mesmo na Inglaterra. Isso eu peguei de um biógrafo. Posteriormente, esse cara foi publicado em livro. O que é interessante do William Moses? Ele era um cara que ele praticava mediunidade, médium mecânico, né? Tem umas ideias dele que são muito parecidas com o espiritismo, só que é independente, porque ele é da época. Você vê, como bom inglês, não ia ler muitos franceses, tem essas brigas, né? Kardec estava além disso, né? E ele testou várias coisas com a mediunidade dele, tem ideias bem parecidas, é interessante. Quer dizer, ele foi ver, tá, eu tô lendo os franceses, tô vendo vários cientistas de hoje, né? Li o Kardec, vamos ver qual que é a origem do espiritualismo, para entender esse movimento. Você vê como ele ficou tocado pelo trabalho do Charles Richer. Por mais que o Charles Richer fosse materialista, olha só, fez um materialista ficar, pera, não é possível, tal, será que tem alguma realidade nesses fenômenos? Vamos atrás. Vamos atrás. Não se convenceu do nada, demorou, leu muito, estudou pra caramba. É... E ele funda, mais ou menos na mesma época, o chamado Círculo Científico Minerva, na cidade de Gênova, onde ele morava, onde nasceu, né? E ele forma todo um grupo onde ele faz um monte de experiência com efeito físico. Por 4 anos a coisa foi muito boa, os últimos anos finais começou a ter umas brigas de ego, que acabou. Infelizmente isso acontece muito. A médium Eusápia Paladino foi uma médium bem importante na época para mostrar os fenômenos de materialização. O Gabriel Delane fez testes com ela, um monte de gente, foi uma médium muito interessante, né? Só que mesmo com isso, ele ainda não estava totalmente convencido, porque os fenômenos poderiam ser explicados por um viés. Por mais que ele tivesse tocado pela obra do Kardec, do Delane, do Denis, com a argumentação deles, a explicação metapsíquica, que era uma explicação materialista, também dava conta, né? Eu vou acreditar no mundo espiritual, se eu posso ver os fenômenos e pensar que é o inconsciente do médium. Aí a mãe dele fica doente, ele era muito apegado à mãe, ela falece, e no grupo, num dos grupos que ele frequentava, aconteceu uma coisa bem interessante, que eu vou resumir. A história é mais longa, mas eu vou resumir. Ele tinha escrito um poeminha em casa de manhã. E esse poema que ele escreveu, não foi naquela manhã, ele escreveu durante a doença da mãe que o levou a falecer. E de manhã ele tinha olhado aqueles poemas e tal, né? Tinha terminado eles, aqueles versinhos. Aí ele chega, a médium entra em transe, é médium inconsciente, e fala trechos do poema, e pega o lápis para começar a psicografar. Aí ele, pô, será que é minha mãe? Começa a fazer perguntas mentais. A gente não pratica hoje a psicografia dessa forma. Normalmente hoje o médium entra em transe, ele psicografa a mensagem e depois é lida. Na época era comum você praticar, você usava o médium psicográfico como uma espécie de auto WhatsApp. Você perguntava para o espírito e o médium psicografava a resposta. E ficava aguardando até acabar o transe. A gente acaba fazendo isso mais. Inclusive, desobsessão era feita muitas vezes por psicografia na Europa, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma preferência em incorporação, né? São diferenças práticas, assim, né? É... E ela fala várias coisas para ele e ela convence que é a mãe. Por quê? Primeiro que o espírito respondeu perguntas mentais, ou seja, ele não perguntou para médium e para o grupo, ele fez perguntas mentais e o espírito estava perguntando, que é uma forma que ele fazia para testar os médiums às vezes. Você vê que nem toda a mediunidade passa por esse tipo de teste, né? Mas ok. Eu já vou comentar isso, inclusive. E ela cita algumas coisas que o grupo não sabia. Por exemplo, que ele estava namorando, que ele estava de uns namoricos com uma francesa. Os europeus, em geral, naquela época, né? Não é à toa que teve 2 guerras mundiais, eles tinham muito problemas com estrangeiros. Então eles usavam a palavra raça, inclusive era muito comum isso, o italiano falar, não vai casar com alguém que não é de nossa raça? Talvez aí alguém que tenha ascendência italiana tenha ouvido algum avô, avó falar uma coisa dessa, né? E aí ela ficou reclamando, você está envolvido com essa daí, que não é da nossa raça, é francesa, né? E ele, por esses traços, é que ele reconheceu a mãe.
E ela falou que, olha, não, ela não vai casar com você, ela vai preferir casar com outro, e você vai se dedicar a vida ao estudo dessa ciência aí, não sei o quê, que é um caminho de luz muito mais luminoso para você e tal, não sei o quê. E realmente ele acabou não se casando, ele viveu para pesquisar o fenômeno espírita mesmo. Não sei se é a previsão, não sei se foi a pressão da psicografia, se foi previsão mesmo, né? Mas tá ok. Brincadeira à parte, olha que interessante. Por que, que ele confiou? Porque a médium era mecânica e ela trouxe dados. No texto havia expressões que realmente a mãe utilizava. A mãe chegou a falar: essa daí que você está saindo não é da nossa raça. Vamos lá, é um termo racista? É, por definição é. Muita, eu sei que muita gente antigamente falava assim, mas isso é uma forma de racismo, quando você desqualifica alguém pela raça, sendo que a ideia de raça não é científica, é uma crença tal. Não existe raça humana, existe a espécie humana, existe uma só. As nossas diferenças físicas não são tão intensas assim no nosso DNA. Um médium mais consciente, ele poderia ficar envergonhado de escrever uma frase como essa, né? Ah, o espírito criticando a namorada do cara. Mas foi por essa crítica, porque ele não contou à mãe que estava namorando, não tinha como ela saber, ele não contou pro pessoal do grupo, porque ele não passava informações da vida pessoal. Por quê? Porque na hora que aparecesse algum parente, os médios não sabiam muito da vida dele. Se ele fosse uma pessoa muito aberta, ele provavelmente não ia confiar na médium. Como ele era muito reservado, muito pelo contrário, por isso que a gente sabe muito pouco sobre a vida dele mesmo. Aí, se aparecem dados, opa, a fonte não fui eu. Era uma maneira dele se certificar que nenhum grupo com que ele participasse poderiam trazer informações sobre ele que ele mesmo tinha falado algum dia. Então, ele mantinha uma certa reserva mesmo com as pessoas ali, propositalmente. Postura de pesquisador, né? O cara mais cético mesmo tal. Mas olha que eu acho essa história assim incrível, né? Mas foi por causa desses detalhezinhos. E aí a gente vê psicografia, a prática é legal, não tem dúvidas. Mas para realmente trabalhar com psicografia, psicografando livros, ou mesmo principalmente psicografando mensagens de pessoas que desencarnaram, o médium tem que ter características muito peculiares. Infeliz, porque se o médium não consegue trazer dados exatos, esse tipo de exatidão, ele não convence. E ele pode. Ele fica. Aí você nunca sabe se o médium realmente está recebendo. Se é uma questão anímica, se tem um espírito se passando por aquelas pessoas, se é autoindução. É diferente de animismo. Animismo é a manifestação do espírito do médium. Outra coisa é o médium achar que está psicografando. São coisas completamente diferentes. E é ele que está inventando. E isso, recentemente, tem sido feito muitos estudos muito bons científicos sobre mediunidade no Brasil, junto com universidades americanas. Um deles mostrou que quando o médium está em transe, o cérebro dele funciona de uma outra maneira. O cérebro do médium, quando você pede, você médium, você mesmo, escreve como foi seu dia. Agora psicografa. A configuração cerebral muda. Quais regiões do encéfalo tem mais sangue, tudo. Isso tem sido provado. Foi feito um estudo com mensagens psicografadas em São Paulo e Minas Gerais, com São Paulo e Minas Gerais, isso é importante, e analisando quantas mensagens efetivamente traziam dados e a família reconhecia. Gente, os resultados foram péssimos. Teve muitos poucos resultados assertivos. A maioria das mensagens traziam mais dúvidas. Algumas pessoas, inclusive, falavam que foram uma vez, na hora falaram que era da pessoa só para não fazer o médium passar vergonha. Mas os dados mostram que a maioria dos médiums que foi pesquisado, e o nome deles não é revelado por uma questão de ética, né? Mas veja, passaram por trabalhos como Federação Espírita, dá para ter uma noção, para a FESP de São Paulo, centros grandes assim, olha, foram muito poucas mensagens que trouxeram algum dado que realmente indicasse que poderia ser aquele familiar.
Isso é muito sério, porque aí vai alguém mais cético, quando você faz esse tipo de estudo, você coloca em dúvida a. Porque o problema não é o estudo, o problema é que o estudo coloca em dúvida se nós, no meio espírita, estamos realmente analisando a produção mediúnica, fazendo uma análise correta antes de deixar no médium e fazer trabalhos públicos, né? É complicado isso, porque, veja, todo mundo fala, não, mas em Minas tem um monte de médico que psicografa, tudo, e quando foram comparar os resultados, a maioria das famílias falou, não, tem coisas, tem informações aqui que são completamente falsas. Algumas que vinham com muita informação, as informações eram falsas. A maioria, poucas mensagens salvaram. De 20 médiums, um, dois, que vieram com uma. E mesmo assim, sabe? E foi muitos médiums analisados, de centros diferentes, foi pedido permissão, tudo. Então é uma coisa assim, complexo. Veja, para ele se convencer, a mensagem teve que passar esse tipo de nuance de personalidade. Então, quando a gente psicografa e não tem essa exatidão, melhor é, melhor é deixar pra gente. Fica como a nossa própria experimentação própria, né, do fenômeno, para pro nosso desenvolvimento pessoal enquanto médium, e não pensar que isso. E agora, e o triste, parte desses médiums publicam livros. Agora, se as informações aparecem como falsas, imagina o conteúdo dos livros. Por ética, o nome, por uma questão ética, o nome das pessoas não foi revelado, mas parte deles publica. Isso foi comentado por uns pesquisadores. Parte deles publica livros. E não só livro de romance, livro de mensagem também. Livros técnicos, né? E aí? Bom, aí a gente vê. Claro que esse nível de fenômeno, como aconteceu com o Bolzano, é muito raro, mas a gente tem que ter esses cuidados de entender que nem todo médium tem a mediunidade tão precisa, tão exata para fazer esse tipo de trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. E assim, às vezes até em qualquer lugar, não é problema ir atrás de mensagem. Vai ter algum lugar, um trabalho de mensagem mediúnica. Não fala muito pro médium. Fala só o nome e olhe lá. Tem gente que conta a vida inteira. Aí não dá para confiar, né? Aí você, às vezes você vê alguns trabalhos em que as pessoas. Você repara que algumas pessoas que receberam a mensagem ficaram quase que uma hora conversando com o médium. Dá para confiar? Então é importante, até para não criar imagens mentais no médium, não gerar autossugestão, como que a gente ajuda o fenômeno? Vai lá, entrega nome, data de nascimento, fala o mínimo possível. Não conversa sobre o familiar com os trabalhadores da casa. Não conversa, sabe? Se vier, veio. Se não vier, tudo bem. Mas porque assim a gente tem como ter exatidão. Porque quando também a gente fica falando muito, o, você, o próprio o próprio estado mental de quem está sustentando o trabalho influencia. Por isso também o trabalho de psicografia de mensagens assim é muito difícil, porque todo mundo ali que recebe mensagens fica vibrando para receber e isso atrapalha, né? Então, quanto mais tranquilo você for, menos informação você ficar jogando, melhor, né? Mas bom, essa experiência foi pro Bozano certeira. Claro que a gente tem que ver que ele leu muito antes, viu muito raciocínios, né? Então ele estava preparado para isso também. Ele já conhecia, por exemplo, a filosofia espírita, já conhecia a doutrina. A questão era esse ponto. Isso aí foi só um ponto de virada na vida dele para ele realmente passar no estágio. Bom, olha que legal. Então, como que eu falar agora especificamente de como que o Delano escrevia, de como o Bozano escrevia? Ele lia de tudo. Só que, por exemplo, ele pegava um livro dos médiums e fazia fichas. Olha, página tal, fazia fichas, sei lá, vidência. Livro dos médiums, página tal a tal. Livro tal, página tal a tal. Por quê? Ele catalogava, ele pegava cada coisa que ele lia e fazia um catálogo minucioso de que parte fala do quê. É como. E fazia. Ele tinha um armário de fichas gigantesco com isso.
Então, além das experiências práticas dele, tudo que ele lia, ele fazia essa catalogação. Então, quando ele queria se informar sobre um fenômeno, ele poderia comparar diferentes autores. Espera aí, tem um cientista que na mesma época está estudando esse fenômeno com tal médium e com tal médium, e as duas e ocorreram coisas similares nas duas sessões. O fenômeno se desenvolveu de forma similar. Então, era essa uma forma de análise que ele tinha. Ao mesmo tempo, ele tinha uma postura curiosa. Tinha um italiano, o Enrico Morselli, que na época, depois que desencarnou, agora ele acredita, agora ele é espírita, provavelmente, né? Mas na época ele era um psicólogo e era anti-espírita, escrevia livros contra o espiritismo, mas ele era amigo do Bozano. Inclusive, ele ia à casa do Bozano, oh, eu quero saber relatos de tal fenômeno. O Bozano pegava, ó, tem livro tal, né? Fazia esse trabalho, passava um monte de ficha. Por que que isso era bom? Primeiro, a gente vê que é atitude de diálogo. O cara é um pesquisador, tem certeza da evolução dos espíritos, mas ele não foge à conversa e não, ah, você não acredita, então nunca mais vou falar com você. Não. Olha que coisa bonita. Ele tem um amigo, inclusive, anti-espírita. Só que nessa, tá, ele testava as explicações dele, que ele fazia nos livros sobre os fenômenos, muito bem embasado nos textos do Kardec e tal, do Delane e do Denis. Às vezes tem umas coisas mais próprias dele, mas assim, muito bem embasado. E ele, inclusive, tinha o amigo materialista e anti-espírita era quem ele testava as hipóteses. É que ele testava a maneira de explicar o fenômeno. Até deixar. E o Marcelo, muitas vezes, segundo o relato, ficava. É, mas. Sabe assim? É, o que você tá falando você tem sentido, mas eu vou dar o braço a torcer, né? Olha que postura maravilhosa. O fato dele ter amigos anti-espíritas, inclusive fazia. Ah, é? Essa explicação não tá boa? Eu vou ver. Vai ver. Na semana que vem vai ver a resposta que eu vou trazer. Então isso possibilitou ele desenvolver também parte do trabalho. Olha que coisa interessante. Não era só com o Morcelli, mas com outros, né? E ele fazia isso por quê? Porque para ele, aqueles que já acreditam, mas aqueles que não acreditam, eu tenho que fazer a minha parte para fornecer, principalmente para os materialistas, para fornecer uma possibilidade de crença, uma possibilidade de consolo perante as dificuldades da vida. Imagina, ele viveu a Primeira Guerra Mundial, viveu a Segunda, quase até o final. Ele não viu a Segunda Guerra terminar, ele viu ela começar. Coisa, né? Então, essa postura de. Por isso que esse diálogo com o materialista é importante. E ele escreveu muito. Artigos, mandou artigos para tudo quanto é canto, participou de várias sociedades espiritualistas pela Europa. Os espíritas e metapsiquistas brasileiros fizeram homenagens a ele aqui, mandaram para ele. Então ele foi um cara que escreveu muito sempre esse método, usando a própria experiência dele, prática, a leitura dos livros e a comparação de casos, principalmente casos que ocorreram na mesma época, em que um autor não teve tempo de ler o outro. Né? É como se ele aplicasse uma variação do método Kardec. Veja, vários espíritos falando a mesma coisa. Opa, se vários fenômenos ocorrem de maneira simultânea, diversos pesquisadores analisaram ao mesmo tempo, e se houverem similaridades, isso aponta para a realidade do fenômeno. É diferente quando o livro foi publicado, aí você leu, o outro cara leu, se influenciou. Então ele tinha esse trabalho bem interessante. E que pra gente, quando tem dúvida em alguma mediunidade específica, ele nos ajuda a ler. Eu vou mostrar para vocês, claro que não dá para ler todos os livros dele, né? Mas o que, que eu quero mostrar para vocês, meus caros? Essa página, Autores Espíritas Clássicos, tem livros de diversos pesquisadores do Espiritismo. Tudo gratuito, dá para ler à vontade, estudar. E, apesar que o livro do Bozano é muito fácil, você acha R$ 2, R$ 3 em sebos por aí, facinho. Eu vou mostrar alguns livros que eu acho mais interessantes que tem na página, né? Vou comentar alguns, porque mais de 50, gente, não tem como. Na página é até legal, porque tem uma biografia dele, né? De onde eu tirei as informações. Tem a relação cronológica das obras. O Carlos Bernardo Loureiro, um pesquisador brasileiro muito bom, um espírita bem interessante da gente ler. Aqui,
o Círculo Científico de Minerva tem as descrições da. Tem aqui o nome das pessoas, né, que participaram, né, do círculo. E tem as edições, né? As pesquisas com o Zapa Palatino, a materialização da mãe de Evaristo Testa, que é um dos casos. O César Lombroso participava, que é um outro autor espírita interessante. O pessoal do direito conhece ele, né? No direito ele não é lá tão. Ele tinha umas teses meio esquisitas, né? Mas a parte de hipnotismo e mediunidade, se você ignorar algumas ideias próprias dele, tem umas coisas muito bacanas, fazer a parte desse círculo também, né? Tem aqui as revistas em italiano, para quem quiser ler, onde ele publicou. Mas olha, ele escreveu um livro sobre a questão: os animais têm alma, não tem? Foi um dos caras que pesquisou o tema. Esse livro, A Crise da Morte, é muito bacana porque ele faz o seguinte: ele estuda aqueles casos que hoje falam, aquelas pessoas que estão em experiências de quase morte, EQM, né? Ele é o precursor desses estudos, mesmo não sendo muito citado. Sobre esse momento da morte, pessoas que têm visões de espíritos, que têm sensações de desdobramento. Muito legal. Esse livro, Animismo e Espiritismo, todo mundo que trabalha com mediunidade devia ler. Animismo é um tema muito mal falado, tem gente muito boa no meio espírita, mas infelizmente o termo animismo a gente mistura, porque uma coisa, o fenômeno mediúnico pode ser de origem espiritual, que é um espírito se manifestando, pode ser anímico, que é a nossa própria alma se manifestando, que Kardec cita, mas não desenvolve muito, porque, segundo ele explica na Revista Espírita, tinha muita livro e revista de magnetismo na época sobre esse tipo de fenômeno. Então ele não descreveu. Mas são fenômenos muito interessantes. É só imaginar, quando Bezerra de Menezes encarnar aqui na Terra e for médium, se ele der manifestação ao próprio espírito dele, já é óbvio que vai ter muita coisa boa, não precisa nem ser outro. Né? Então, existe isso. E o animismo, às vezes, é um trabalho. Às vezes, tem médiums que têm fases mais anímicas. No começo, todo mundo é bem anímico, né? Mas, muitas vezes, é porque processos de vida anterior daquele médium está se manifestando, principalmente para serem cuidados. Então, muitas vezes, é um autocuidado do médium ter certos fenômenos anímicos para trabalhar certas questões internas dele. E existe a mistificação consciente e inconsciente. É quando o médium, seja conscientemente manipulando, mistificando, fingindo que está fazendo um fenômeno mediúnico, ou ele acredita que está tendo fenômeno mediúnico e não está acontecendo nada. Isso também acontece. Quem trabalha na casa já viu isso acontecer, inclusive raro, às vezes acontece até na sala até com assistidos que vêm tomar passe e você vê que não tem nada ali. Mas né? Bom, é um livro muito interessante e ele forma, inclusive, como que o animismo confirma a tese espírita. Como um fenômeno anímico é importante. Sem o fenômeno anímico, a tese espírita ficaria muito frágil. Por isso que esse livro todo mundo deveria ler. Não é um livrinho assim pequenininho, não é um livro longo. Não sei se chega assim. Não é um livro grande, não é um livrão assim. É muito legal, vale a pena ler. Aparição de defuntos no leito, eu não li, mas eu sei que é sobre. Realmente, em alguns casos, a pessoa está falecendo e se materializa. E tem e começa a ver parentes e tal, coisa do gênero, né? Introdução à Metapsíquica Humana, que é um livro introdutório. Breve História dos Raps. Rap aqui não no estilo musical, mas é como eles chamavam os barulhos antes das mesas girantes, que os espíritos ficavam batendo na parede e tal, chamado de raps. Cérebro Pensamento é um livro muito legal, onde ele discute se o pensamento realmente consta no cérebro ou não. É um livraço, é um livrinho pequenininho em termos de tamanho, mas o conteúdo é muito legal. 5 casos de identificação de espíritos, onde realmente existe, onde ele analisa 5 casos em que pode dizer, né, que realmente comunicação mediúnica entre vivos. Pode ser que um médium incorpore uma pessoa encarnada. Isso consta já no livro dos médiuns. Isso não é novidade nenhuma, mas é um livro que analisa esse tipo de caso. Pode ter comunicação mediúnica entre os vivos. Para quem trabalha com desobsessão, esse livro é muito bom também, porque ajuda a gente a entender alguns casos. Vale a pena se eu tiver tempo um dia, né? O livro de materialização,
aqui uma defesa da existência da alma, né? Experiências espíritas de um ministro da Igreja Anglicana. Não li o livro, mas esse título chama atenção, né? Experiência mediúnica de eventos da morte em relação com fenômenos de assombração. Fenômenos de bilocação e desdobramento, uma obra que me ajudou bastante a entender um pouco mais sobre desdobramento. Fenômenos de transporte, que é quando um objeto desaparece num lugar, aparece em outro. Fenômenos premonitórios, telecinesia, né? Gemas, amuletos e talismãs. Aqui é um livro que estão fazendo. Impressionantes fenômenos de transfiguração, que é quando o médium incorpora e muda o rosto. Missão dos Anjos, né? Literatura de além-túmulo, de livros psicografados, marcas de mãos de fogo, materializações na forma de vivos, materializações. Às vezes a materialização, o espírito se materializa desse tamanho também. Pode acontecer. Muito raro, mas caso música transcendental, que é quando se materializa a música, né? É um caso aqui mediúnico, Patience Worth, Retorno ao Ascaroide, Enigmas da Psicometria, um livro que foi muito famoso no Brasil, né? Fenômenos de telepatia. Pensamento e vontade é muito bom para entender algumas coisas de obsessão também. Esse daqui também é maravilhoso, esse livro. Claro, por ser um livro antigo, tem algumas coisas de antropologia que estão desatualizadas, mas ele mostra como que manifestações mediúnicas existem provas. O termo primitivo hoje não é muito legal, não por politicamente correto, mas é porque realmente é um termo problemático. Ele mostra como que em povo, como que as manifestações, como que antropólogos indo pesquisar povos indígenas, africanos e outros acham fenômenos ali que só podem ser explicados através da mediunidade. É muito legal também esse livro. Tem mais um monte, né? Aqui é muita coisa, como falei, xenoglossia. E os livros não são tão grandes assim, porque realmente é uma análise de casos, mas é muito legal que ele não espreme demais os casos, ele é relativamente sucinto e e a explicação dele é muito bem embasada no livro dos médiuns, então nos ajuda a entender alguns tipos de fenômenos. É como falei, é uma tipo uma enciclopédia de fenômenos, o Ernesto Bozano. Ah, quero entender melhor tal coisa, eu pego. Agora, animismo e espiritismo, pensamento e cérebro, vontade e pensamento, vale muito a pena ler. São três livros que é bem legal para todos nós. Tudo bem? Então, né? Fica aí nossa homenagem ao Ernesto Bozano. É um autor bem interessante, né? Da gente relembrar, né? Tudo. E, né, estamos acabando o ano, tudo. Tem muitos pesquisadores espíritas. Foi mais assim, dentro do tempo propício, uma forma. Vai ter mais uma ainda, né? Mas uma forma de apresentar um pouco, porque é importante saber quem são essas pessoas, porque às vezes, que nem o Ernesto Bozano, sabendo que o cara existe, tendo uma noção onde tem os livros dele, por exemplo, eu tenho dúvidas sobre um fenômeno, eu tenho onde pesquisar. É importante a gente pelo menos conhecer esses caras para saber, tá, aonde eu vou para pesquisar. Sempre, claro, compara com o Livro dos Médiuns, compara com a Gênese, com o Céu e o Inferno, né? Faz aquele comparativo para assimilar bem as ideias, mas é importante a gente conhecer, é uma fonte muito boa. E esses três que eu comentei, para entender questões de obsessão, é muito. E comunicações entre vivos também. Mediúnicas entre vivos, vale muito a pena, porque. E olha, a gente, por exemplo, abrir aqui comunicações no site, né? Olha, tradução do Herculano Pires. Esse site, inclusive, tem traduzido obras que não tinham para português, né? Aí tem sempre aqui na língua original, tem o arquivinho. Para quem usa Kindle, que gosta de ler no celular, pode pegar o livro. É, você pode. Muitas vezes, se você lê as teorias de. A conclusão dela é muito legal, que ele sempre amarra. E aqui, enquanto que o miolo. É sempre assim: ele apresenta o problema, tem um miolo com análise de caso e depois a conclusão. Então é muito legal para estudar a mediunidade em casos específicos. Curiosamente, ele dialoga muito com o André Luiz. Quando você lê ele e o André Luiz, tem um diálogo ali que é interessante, né?
que é muito interessante, mas isso eu não vou explicar, vou deixar vocês darem uma olhadinha para entender, tá bom? Obrigado a todos pela paciência, tudo de bom a todos e sempre, né, desejo muita saúde para todos, se cuidem, a gente precisa ainda se cuidar, a coisa ainda não passou, o negócio de pandemia, temos que ter cuidado, né, vamos, né, usar as máscaras, lavar bastante a mão, gente, vamos nos cuidar, autocuidado ainda é necessário, legal? Tudo de bom a todos e tenham uma ótima semana.